Esses dias nós temos tomado um bom tempo meditando sobre a graça, essa maravilhosa e suficiente graça do Senhor. A semana passada eu tinha um esboço de mais ou menos 11 páginas e eu não cheguei nem a um terço dele, né? Talvez o Senhor está querendo que a gente vá mais pausadamente meditando sobre a graça de Deus. Até para a gente não passar correndo sobre conceitos que são tão profundos e tão importantes para a nossa vida enquanto crentes em Cristo Jesus. Eu tenho aqui um CD do NCA e o nosso foco não é venda de nenhum produto, mas isso aqui são CDs das mensagens que são gravadas a cada final de semana e eu já tenho ouvido de pessoas que têm sido edificadas em lugares tão distantes, né, às vezes tão perto. Outro dia eu sentei numa empresa, numa loja, eu estava sentado e alguém me sentou na minha frente. Quando eu falei do meu nome, que alguém me apresentou rapidamente, ele disse: Armando Bispo. Armando Bispo. Eu tenho um CD que eu ganhei da minha namorada, que ganhou de não sei de quem. E ele começou a falar sobre a pregação sobre mansidão, no fruto do Espírito. E eu pude ver a importância de você presentear alguém com um CD. Nós apenas retiramos os custos e o Estevão está sempre ali atrás. Você pode encomendar as pregações. Eu nem sei se sai na hora, mas se não na hora, pelo menos na outra semana, você já tem as mensagens da série Graça e de outras séries também que a gente tem levado diante do corpo de Cristo. Eu queria orar e nós vamos ver o quanto o Senhor nos permite caminhar no dia de hoje. Pai, eu quero louvar o Teu nome nesse instante, pela Tua presença tão certa aqui no nosso meio. Esse lugar não teria nenhum valor, essa reunião não faria nenhum sentido, se nós não crêssemos que o Senhor existe, que o Senhor é Criador, e o Senhor é aquele que nos amou a ponto de dar o Seu próprio Filho por nós. Ensina-nos, Senhor, cada dia a nos reunirmos aqui ou em qualquer outro lugar, para louvar o Teu nome por gratidão, por prazer, por agradecimento a tudo que o Senhor é, Senhor. Só o estar na Tua presença já é glória para nós. Já é um prazer que o homem não conhece. Nós queremos Te agradecer pelo Teu povo que aqui se reúne a cada final de semana e também pelas pessoas que nos visitam. Eu peço que o Teu amor, o Teu carinho, a Tua palavra, a Tua misericórdia alcance a cada coração aqui hoje à noite. E que nesses dias, Senhor, em que meditamos na Tua graça, principalmente focando o filho mais velho, aquele que está perto, próximo do Pai, mas distante do coração do Pai e da graça dispensada pelo Pai, que nesses dias, Senhor, os crentes em Cristo Jesus desta comunidade sejam desafiados a serem como Jesus, a amarem como o Senhor amou, a serem misericordiosos como o Senhor o foi, a terem coragem como Jesus teve de se aproximarem de pessoas que são desprezadas pela sociedade, a deixarem de lado os preconceitos para amar com o amor de Jesus. Senhor, amolece o nosso coração, molha os nossos olhos, incomoda, Senhor, as nossas fronteiras que nos afastam das pessoas. Faz-nos, Senhor, quebrar os muros que nos separam das pessoas, para que elas também sejam alvos do amor de Jesus, como cada um de nós tem sido, Senhor. Nós Te pedimos que o Teu Espírito aplique a Tua palavra aos nossos corações hoje à noite, pois o pedimos em nome de Jesus. Amém. Uma semana passada nós tivemos aqui a parábola do filho pródigo. É um texto conhecido de Lucas capítulo 15, onde nós temos ali 3 itens perdidos. A ovelha perdida, o pastor larga as 99 e vai atrás daquela ovelha. A dracma perdida, aquela moedinha que a mulher judia usava no seu lencinho de cabeça, e aquela mulher perde uma moeda e ao invés de se contentar com as outras 9, ela vai atrás, varre a casa e limpa tudo para encontrar aquela ovelha perdida. E por fim, o filho pródigo, o filho perdido.
E nós conhecemos bem essa parábola. Na verdade, essa parábola, inserida no capítulo 15 do livro de Lucas, do Evangelho segundo São Lucas, é uma parábola ou estas parábolas, elas traduzem a missão prioritária de Jesus enquanto esteve aqui na terra. Lucas 19:10, ele diz assim: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Essa é a prioridade de Jesus. Quem ama Jesus e segue a Jesus, vai ter essa mesma prioridade. Sempre um amor pelas pessoas perdidas, desprezadas, necessitadas e carentes. Quando nós olhamos para a parábola do filho pródigo, nós temos duas abordagens, como eu disse a semana passada: a abordagem normal, que é a abordagem sentimental, porque tem um pai que tem um filho rebelde, que vai embora, pede a sua herança, decreta praticamente a morte do pai e vai embora. Esse menino gasta seu dinheiro dissolutamente, ou seja, na devassidão, na gandaia, né? E depois ele se arrepende quando ele está na lama com os porcos. E ele volta à casa do pai e o pai o recebe com carinho. Mas também tem um outro filho, que é o filho obediente, que nunca saiu, é o certinho. É aquele menino que nunca fez nada de errado. Menino bom, muito bom. Mas ele também está tão perdido quanto o filho que se afasta da casa do pai. E Jesus dá esta parábola não nesta visão sentimental de que coitadinho do filho que foi embora, e veja como ele se arrependeu, veja como o pai o recebeu. Isto, apesar de ser importante, não é o foco único da parábola. Jesus tem duas audiências nessa parábola, dois tipos de ouvintes. Um são os publicanos e pecadores. Sua audiência, aliás, publicanos e pecadores. São aquelas pessoas desprezadas pela sociedade. Seriam hoje as nossas prostitutas, os nossos bandidos, os nossos traficantes. Jesus estava sempre cercado por esse tipo de gente, que queria ouvir falar do amor do Pai por eles. Porque a religião estava tão fechada, tão hermética, os religiosos estavam tão distantes, que essas pessoas não tinham acesso à palavra de Deus, o amor de Deus e a misericórdia divina. A outra audiência, o outro grupo, eram os fariseus, saduceus e escribas, eram os religiosos. Eu poderia dizer que eram da época os sacerdotes, os diáconos, os pastores, os doutores da lei, né, os sacerdotes romanos. Então põe aí todos os gurus e líderes espirituais, e todos eles estão numa panela só. E ainda, quem sabe, aqueles que manuseiam bem a palavra de Deus, né? Aqueles que são expert na Bíblia, são aqueles homens inchados por tanto conhecimento bíblico, e eles estavam seguindo Jesus apenas para tentar fazer com que o mestre tropeçasse em alguma coisa, e eles achavam horrível e ridículo um líder espiritual do calibre de Jesus estar tão próximo de prostitutas, de pecadores, de pessoas que burlavam o povo, que sonegavam, que roubavam, que tiravam propina de todo canto. Jesus estava cercado por aquele tipo de gente. Então, os dois grupos que cercavam Jesus são representados na parábola pelo filho mais novo, que representa os pecadores perdidos, depravados, doentes, bandidos, assassinos, né? Gente ruim. E o filho mais velho representava os religiosos. O filho mais velho, aliás, representava os religiosos, as pessoas certinhas, boazinhas, moralistas, cheias de regras, cheias de pudores na sua caminhada com Deus, obedientes ao mandamento divino. É interessante que esses encontros, nós vimos a reflexão na semana passada, que Jesus parecia atrair os excluídos e ofender aqueles que estavam dentro, na casa do Pai, próximos ao Pai, aqueles que manuseavam a Bíblia. E aqui nós chamamos a atenção para os crentes em Cristo Jesus. Eu, quando penso nesse texto e reflito sobre esse texto, eu tenho que me colocar diante dele todo o tempo, dizendo qual é o meu grau de farisaísmo, qual é o meu grau de parentesco com esse filho mais velho, que é tão puritano, tão moralista, tão tradicional,
mas ofendido pela forma com que Jesus trata os publicanos e os pecadores. Quem são os fariseus e os escribas de hoje? Os que não compreendem o evangelho da graça de Jesus. Estes são os escribas e fariseus dos dias de hoje. Vocês se lembram do som da graça divina? Jesus diz: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Isso é o que diz a palavra de Deus em Lucas capítulo 5, versos 31 e 32. Então, na semana passada nós fechamos meditando um pouco sobre esses princípios, e nós vamos continuar hoje falando ainda sobre as duas maneiras erradas de nos aproximarmos de Deus. Uma é como o filho novo, rebelde. O outro é como o filho mais velho, moralista e obediente. O filho mais novo representa a abordagem rebelde e relativista. Eles até creem que Deus existe, mas Deus não interfere no seu modo de pensar. O seu próprio prazer e a sua própria vontade é que determinam o que é certo e o que é errado. São existencialistas. O que importa é ser autêntico e assumir as consequências. Já o filho mais velho representa a abordagem mais comportada e moralista. Eles creem que receberão o favor de Deus pela vida regrada e obediente. Podem até errar, mas logo se arrependem. Os fariseus se arrependiam toda hora dos seus pecados, porque eles intentavam, eles tinham a intenção de ganhar o favor de Deus pela obediência. E quando eles erravam, eles ficavam bravos consigo mesmo, porque aí eles iriam perder talvez uma bênção, uma recompensa, um galardão. Imagina o que eles fazem, imagine o que eles fazem para merecer o favor de Deus. Lembra do jovem rico? Em Lucas capítulo 18, o jovem rico pergunta a Jesus: o que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus disse: sabes os mandamentos? Não adulterarás, não furtarás, não matarás, não dirás falsos testemunhos, honra teu pai e tua mãe. Aí o que ele disse? Ele disse: tudo isso tenho observado desde a minha infância. O jovem rico era aquele indivíduo que, quando Jesus declinou os mandamentos, ele disse: eu não tenho nenhum problema, eu tenho cumprido todos eles. Sabe aquele indivíduo que acha que não peca, tanto que ele não confessa nada. Ele passa um dia, 2, 3 dias, uma semana, e ele não tem um pecado para ser confessado diante de Deus, porque ele é justo, ele é bom demais. Eu não mato, eu não roubo, eu não traio, eu não minto, eu sou uma pessoa direita. E não apenas as pessoas se acham direitas, mas elas se cercam de pessoas que são direitas. Meu filho, minha filha, meu parente, meu marido, minha mulher, meu avô, minha mãe. Todo mundo é tão bom e tão direito, porque ele se vê assim. Comparativamente falando, ele olha para o bandido e para o assassino e diz: oh Senhor, te dou graças porque eu não sou como esse desgraçado pecador. Eu sou bom, não mato, não roubo. E esse menino, esse jovem, disse exatamente isso diante do Senhor. Muitos acham que estão bem com Deus nessa sociedade. Vocês vão ficar surpresos, irmãos, quando nós chegarmos na eternidade, de ver o que é que vai acontecer com a nossa sociedade. Muita gente se acha tão boa, tão justa, que o evangelho de Jesus não faz nenhum sentido. Eles não entendem a graça de Jesus, porque eles não precisam de graça nenhuma. Eles não precisam de nada de Deus, são bons demais, cumpridores da lei. Muitos acham que estão bem com Deus, mesmo vivendo na total rebeldia e desobediência às suas leis. Outros acham que estão bem com Deus porque são obedientes às leis e bons por natureza, merecendo o favor e a recompensa de Deus. Onde estamos, amados? A pergunta é: onde você se enquadra nessa história? Você está mais para filho rebelde, que vai embora e que diz não, ou você está mais para esse filho bonzinho, que se acha tão perfeito? Presta atenção, sermos bons e obedientes por temor, ou pela recompensa divina, nos torna parecidos com um filho mais velho. Oferecemos aos pecadores um caminho de reforma de hábitos,
mas os mantemos longe da suficiente graça de Jesus, pois nós mesmos não vivemos nela. Eu estou falando agora a você que é crente em Cristo Jesus. Se a sua obediência a Deus e a sua vida tão santa e tão pura tem a ver com uma espécie de troca para que Deus lhe recompense, você está dizendo para o mundo lá fora que basta deixar de beber, fumar, transar e que ele vai se tornar um perfeito cidadão do céu, merecedor de todas as benesses e de todas as bênçãos que Deus possa te dar. Eu conheço no sistema romano essa troca que vem desde a venda das indulgências. Aliás, assistam o filme de Lutero, façam uma pressão lá no cinema para que esse filme seja passado normalmente, não só naquele momento cultural, em 2 sessões, para que as pessoas possam compreender o que acontecia há séculos passados e o que ainda acontece hoje na religiosidade popular do nosso Brasil. As pessoas obedecem a Deus, as pessoas fazem coisas para Deus com a intenção de receber dele uma bênção, uma recompensa e etc. Só por isso. Obedecem a Deus ou por medo, como eu disse a semana passada, olha, se você não fizer direitinho, Deus vai lhe castigar. E você aprende isso desde pequeno. Olha, o inferno está queimando. Não faça isso, menino. Ou ele faz pela recompensa. Olha, meu filho, se você for obediente, papai vai lhe dar, papai do céu vai lhe dar. Se você rezar muito, se você orar muito, fique certo de que Deus vai lhe dar. E pasmem, crentes em Cristo Jesus. Hoje nós temos cultos onde as pessoas vão para adorar, para louvar, para cantar, para jejuar, para orar, com o intuito único de receber de Deus alguma coisa, e não apenas por aquilo que Ele é, como pessoa. Isto não é adoração, é transação comercial, é business com Deus. E muitos de nós estamos fazendo isso, como o filho mais velho. É como ouvir um não evangélico dizer: eu não quero me converter, porque eu teria que deixar o fumo, a droga, o prazer, a bebida, as farras, o roubo, a moda. Assim, nós atraímos os comportados. Porque nós estamos passando esse sinal para o povo lá fora, de que nós somos tão certinhos, tão direitinhos, e nós fazemos isso por mérito. Está vendo, papai do céu, como nós somos bons, que nós passamos a mensagem para os pecadores lá fora: você não pode entrar aqui nessa tenda não, porque aqui só entra gente boa, gente bem vestida, gente bem comportada, gente de bem. Aqui não tem ninguém que seja assim, tão doido e maluco como esse filho pródigo que foi gastar o seu dinheiro lá no meio do mundo. E o descrente lá fora, ao olhar para nós, ele está simplesmente dizendo: rapaz, eu não vou conseguir nunca, porque eu tenho um problema com fumo, eu tenho um problema com bebida, eu tenho um problema com a minha mente, eu tenho um problema com pornografia, eu tenho um problema com sensualidade no meu coração, eu tenho um problema com bebida, eu tenho um problema com traição, eu tenho um problema, eu sou viciado num bocado de coisa. Cara, como eu minto, ai minha boca, eu não consigo, tanto palavrão que eu falo. E ele diz: eu não vou conseguir me aproximar desse Jesus, porque eu não vou conseguir me ver livre dessas coisas. Como você é uma pessoa tão pura e livre de todas essas coisas, como eu vejo na sua vida. Porque nós estamos passando essa mensagem. Não a mensagem do Evangelho da Graça que diz: vinde, venham como estão. Porque a transformação não depende de mim, depende da graça de Deus operando em mim. É Deus que me transforma e me segura, para que eu não seja tão pecador quanto qualquer outra pessoa. É só a graça que me segura. Mas nós passamos uma mensagem errônea, com esse farisaísmo, esse puritanismo, que não existe no Evangelho de Jesus. Por que Jesus chocou tanto os seus ouvintes? Porque ele comparou os 2 filhos com os 2 tipos de ouvintes. Porque ele demonstrou que os 2 filhos estavam perdidos. O que se afastou e o que estava perto, longe, religioso. Jesus chocou os seus ouvintes porque ele disse que os 2 filhos estavam longe do pai. Nenhum dos 2 filhos quis entrar na festa. O pai precisou convidar os 2 para entrar. Porque ele demonstrou que o filho bonzinho acabou perdido e o filho mau foi encontrado e salvo. Essa é a pior coisa, esse é o mais chocante da parábola. O que Jesus está dizendo é que o religioso que andava com a Bíblia, o Velho Testamento na mão, esse aí ficou fora da festa. Ele acabou perdido.
Estando tão próximo de Deus e das coisas de Deus, ele não entendeu a graça de Deus. Mas aquele filho que abandonou e foi embora, esse retornou e se arrependeu. Isso deixou os religiosos furiosos, porque ele disse, isso não é justo. Não é por isso que nós temos no nosso país um sistema, no país não, no mundo, um sistema em que um homem determina quem é santo e quem não é santo? A Bíblia diz que todo mundo é declarado santo a partir do momento em que se aproxima do santo Jesus e recebe o sacrifício que ele fez na cruz do Calvário. Nós não, nós queremos dizer que o indivíduo que se comporta bem é santo. Nós queremos medir a aproximação de Deus pelo comportamento e nos comparamos com os pecadores então, de novo, vamos dizer, como aquele homem lá orando, fariseu, lá em Lucas, dizendo, graças te dou, Senhor, porque eu não sou como um desses. E todos nós temos um padrão no nosso país, que bom é ser como aquele santo, quase canonizado, vai ser canonizado, pinçado por um homem qualquer, não sei aonde, por obras e méritos que merecem o quê? Qual é a diferença desses e daquele bandido que se arrependeu, que foi alvo da graça de Deus? Qual é a diferença daquela prostituta que entregou a sua vida a Jesus e o Senhor a lavou e a limpou? Qual é a diferença? O Evangelho da graça não impõe diferenças. A graça denuncia que os presunçosos e moralistas e os relativistas estão ambos perdidos. Isso é chocante. Os rebeldes relativistas e os comportados moralistas estão ambos longe de Deus. Porém, no exemplo e na parábola, são os relativistas que mais facilmente compreendem e creem no Evangelho da graça. O filho mais velho não entra na festa. Ele se indignou no verso 28 de Lucas 15. E não queria entrar, porque a sua alegada obediência o mantém afastado do pai. Ele diz, há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua. Olha como ele era bonzinho. A graça, gente, presta atenção, a graça de Jesus revela a incoerência e a insuficiência da bondade humana. Se nós conseguíssemos transmitir isso para as pessoas lá fora, nós teríamos dezenas, milhares de pessoas convertidas a Cristo Jesus pela graça, só pela graça. E não mera mudança de religião. Porque as pessoas dizem, eu vou para aquela igreja porque eu estou com um problema financeiro, aquela igreja vai resolver. Eu vou para aquela igreja porque eu estou com um problema de saúde, aquela igreja resolve, porque tem uma oração que é feita num horário X, que cura todo mundo. O cara estava na pindaíba, agora ele está rico, ele não tinha carro, agora ele tem carro. Olha o que aqui, olha que tipo de religião, olha que tipo de evangelho está sendo oferecido para as pessoas lá fora. Um evangelho mentiroso, porque as pessoas podem ir para o inferno ricas, podre de ricas, como aquele homem em Lucas 12, que Jesus disse a ele, aliás, Deus disse, homem, esta noite pedirão a tua alma, e o que você tem acumulado e preparado, para quem será? A graça de Jesus não é assim, gente. A graça de Jesus nos vê como pecadores, perdidos, inveterados, imerecedores de absolutamente, nós não merecemos absolutamente nada, mas o Senhor resgata cada um de nós ao dar o seu próprio Filho por nós, não pelos nossos méritos. Sabe o que diz em Isaías 64:6? Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapos de imundícia. A Bíblia é pesada nisso aí, dura é esse discurso. A Bíblia diz, ora, aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Se você está querendo uma relação com Deus que está baseado no fato de que você é bonzinho e ninguém mais é, isso não é graça, isso é lei, isso é obra. Mas se é por graça, já não é pelas obras, diz o texto em Romanos 11. De outra maneira, a graça já não é graça. Se porém é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Romanos 11:6. Olha os sistemas religiosos, queridos. Todos são ensinados a fazer por onde? A sofrer, a pagar, a fazer, a amar, a ser bom para alcançar o favor divino. No Evangelho da graça é diferente. Nessa parábola Jesus dá uma compreensão mais profunda do nosso pecado. Presta atenção, meu irmão. Se você se acha bom, saiba que você quebra a lei de Deus quando você obedece por temor ou por recompensa.
Quando você se acha bom o suficiente, que merece de Deus alguma coisa, você já caiu, e caiu feio da graça do Senhor. Quando obedecemos para merecer um favor, negligenciamos a graça, ignoramos o que Cristo fez por nós e nos transformamos no nosso próprio Salvador e Senhor. É o pior pecado de idolatria. Você se ajoelhar diante de uma imagem, seja ela o que for, qual for, a Bíblia diz lá em Êxodo, é pecado, é idolatria terrível, porque você substitui o Deus Todo-Poderoso e a pessoa de Jesus, o único mediador entre Deus e os homens, por estatuetas, por homens que são falíveis como nós somos. Mas o grande pecado cometido pelo povo de Deus, que é o pecado da idolatria, preste atenção, é você montar na sua justiça própria e se auto-enganar, achando que porque você é bom e porque você faz as coisas que a igreja diz, que o pastor diz, que o cristianismo diz, que você merece de Deus alguma coisa. Isso é idolatria. Você se torna o seu salvador pessoal. Se você não fez uma decisão por Jesus hoje à noite, isso vale para você também. A Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos da graça, da glória de Deus. Não tem como, meu irmão. Salvação não é algo que se ponha na balança. No primeiro dia da graça, quem estava aqui ouviu a ilustração. A graça é como um pai que perdoa o bandido que matou o seu filho e o convida para ser filho por adoção, não por mérito daquele menino, e o enche de amor e graça, independentemente do que ele venha fazer antes, durante ou depois. A graça o alcança, o traz para dentro, perdoa seus pecados passados, presentes e futuros. E foi assim comigo, é assim com você, meu irmão. Não perca a perspectiva. Quebramos as leis de Deus por achar que somos independentes. Muitos fazem assim, desobedecem a Deus, ignoram a Deus, são autônomos, são deuses, são salvadores e senhores de sua própria existência e destino. Que engano! Mas também obedecemos às leis de Deus, para que Ele nos leve ao céu, para que Ele responda às nossas orações, para que Ele nos abençoe, nos dê o que precisamos. Crentes em Cristo fazem essa barganha com Deus na mente todo o tempo, todo o tempo. Quando a nossa obediência exige um benefício divino, gente, Jesus pode se tornar para nós um bom exemplo, um bom amigo, um bom patrão, um bom premiador, mas jamais o nosso Salvador, pois nos tornamos o nosso próprio Salvador e Senhor de nossas vidas. O verdadeiro Filho de Deus quer obedecer à lei de Deus, mas os seus motivos são outros, os seus motivos são diferentes. Chegou a hora de reconhecermos a suficiente graça de Deus, arrependermos-nos com o filho pródigo e decidimos transformar o Deus patrão no Deus Pai e suficiente Salvador da nossa alma. Queridos, o crente em Cristo Jesus não é aquele que peca para que a graça de Deus seja abundante. O que nós estamos mexendo aqui é com o cerne do coração humano. Seu, meu irmão em Cristo, ovelha desse rebanho. Quando nós obedecemos ao Senhor por temor e por recompensa, nós sentamos no trono e nos fazemos Salvador. Nós precisamos de Jesus como um amigo, um guru, um profeta, gente boa, mas Ele está no mesmo nível que a gente. Para que Jesus? As religiões já fazem isso. Mas nós obedecemos a Deus. Quem conhece o Evangelho da Graça obedece a Deus por gratidão. Só por gratidão. E ainda se considera em toda a caminhada inadequado, insuficiente para receber de Deus qualquer coisa. Por isso o coração do crente que obedece a Deus por gratidão, compreendendo a graça, é um coração grato, gente, grato. Em tudo dai graças. Essa compreensão só vem pelo Espírito de Deus. Aí nós vamos acabar com esses cultos que o indivíduo vem para receber de Deus alguma coisa.
passo a noite inteira orando porque eu quero receber de Deus alguma coisa. Essa prática é interessante. Deus pede que você ore, que você peça. Peça, pode pedir. Pedir, dá-se-vos-á. Ele diz isso. Mas quando isso se torna a nossa única prática, a nossa razão de ser crentes em Cristo Jesus, tem algo errado. Você não está entendendo o evangelho da graça de Deus. Eu não mereço nada. Sou o que sou pela graça. Deixe-me dar alguns traços do filho mais velho aqui. O primeiro traço do filho mais velho é que ele fica, quando ele é frustrado em alguma coisa nessa vida, ele fica irado com ele e com Deus. O filho mais velho não pode ser contrariado na caminhada cristã. Ele aceitou Jesus e ele não pode ser contrariado. Quando o pai o contraria, ele fica irado e invoca a sua obediência. Um crente em Jesus, que anda segundo o filho mais velho, quando ele é frustrado, ele fica irado, inconformado. Como é que pode? Eu sou crente, eu oro, eu dou o dízimo, eu contribuo, e peguei essa doença? Eu não acredito. Como é que Deus teve a coragem de me permitir ser demitido da minha empresa? Eu não sou crente. Como é que Deus permitiu que esse meu marido fosse embora? Eu fui traído por esse homem. Deus não podia fazer isso comigo. Como pode esse meu filho, que eu cuidei dele, eu fiz tudo por ele, eu dei tudo para ele, agora era a hora dele me recompensar, afinal de contas eu investi, e agora veja o que é que ele fez comigo, me desobedeceu, ele foi embora, eu não acredito, Deus não pode ter feito isso, Deus não pode fazer uma coisa dessa comigo. Aí você olha para os crentes e eles estão todo o tempo zangados e irados com Deus e consigo mesmo. Com Deus porque Deus permite determinadas coisas na sua vida que você não gosta. Irados com você mesmo porque você pensa assim, eu acho que eu não obedeci o suficiente. Toda vez que um crente entra em problema, a primeira coisa que um amigo crente do grupo pequeno ou de qualquer outro lugar vem dizer é o seguinte, o que é que você pecou, hein, meu? O que aconteceu, hein? Deve ter sido um pecado. Pode descobrir que tem algo por trás aí, esse negócio. Porque a lógica é a lógica da troca, percebe? Tem que ter algum pecado por trás, vamos examinar, porque tem que ter. Quem pecou? Foi o pai ou quem foi? O que é que Jesus disse acerca do século de nascença? Nem ele, nem os pais, ninguém. Isso aqui foi para a glória do meu nome. A gente deveria prestar mais atenção a como Jesus lida com as pessoas, com os pecados. E pararmos com essa presunção, amados. Não fique irado nem com Deus, nem consigo mesmo. Você fica irado com Deus por achar que Ele lhe deve alguma coisa, não é verdade? Ele não lhe deve nada. Ele já deu tudo. Ele deu o seu próprio Filho por nós. Amém? Um crente salvo pela graça é satisfeito com o fato de ter Jesus. Por isso que Jesus diz a Paulo o quê? Quando ele está doente, ele pede para ser curado. O apóstolo Paulo, gente, pensa no apóstolo Paulo, pensa no prestígio dele. Porque aqui nós pensamos sempre politicamente, né? Você pensa assim, esse pastor Armando deve ter um acesso lá na presença de Deus, que não é brincadeira. Imagina. É porque essa igreja aqui já aprendeu com esse pastor que eu não sou desse negócio, mas tem gente que vem aqui pertinho de mim e diz assim, pastor, eu queria tanto que você orasse aqui, ore por ele aqui, ore. Por que você traz essa pessoa para orar por mim? Porque você não pode orar? Não, porque você acha que a minha oração é mais poderosa que a sua. Aí você impõe um sistema político, como se aqui fosse um congresso nacional. Fala com o secretário, fala com o ministro, fala com o presidente, fala com a mãe que o filho ouve. Isso não é bíblico, isso é político. Isso é cultural, gente. Eu quero dizer para vocês, com todo respeito, em nome de Jesus, que isso é a cultura nossa, é a cultura de barganha. É quanto mais sacrifício, quanto mais você andar, quanto mais você caminhar, quanto mais você for um andarilho, quanto mais você visitar os lugares sagrados no mundo inteiro, quanto mais você peregrinar, mais você consegue de Deus. Sabe o que é que você está fazendo? Você está anulando o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. A sua dívida para com Deus é tão grande, e Jesus pagou integralmente. Você não tem mais nada para acrescentar. O sacrifício de Jesus foi suficiente, querido.
E qualquer boa obra que eu venha fazer, qualquer coisa que eu faça para agradar o meu Deus, é movido pela graça de Deus em mim, pelo Espírito que me impulsiona. E quando eu quero fazer algo para o meu Deus, eu quero fazer como gratidão e não como barganha. Os crentes precisam viver a graça para transmitirem o evangelho da graça. Quando a graça parece não incentivar uma vida de obediência, temos que lembrar que as pessoas preferem obedecer por medo ou por recompensa e nunca por gratidão apenas. Sabe qual é outro traço do filho mais velho? É obediência mecânica e sem alegria. Gravem isso, irmãos. Gravem isso. Aqui são pepitas dessas mensagens que batem no meu coração com muita força. Bateu no coração de Lutero, anos atrás. E de homens de Deus, que ainda hoje estão gritando, sola gracia, sola gracia, sola gracia. Só a graça. Outro traço do filho mais velho é a obediência mecânica. O filho mais velho diz assim, tenho trabalhado como escravo. Quando pequeno, meus pais me obrigavam, eu detestava ir à feira, não gostava de feira, eu tinha raiva de ir na feira. Eu ia, não tinha jeito, mas, cara, feira, longe de mim. Agora eu tenho quase 51 anos de idade e recentemente eu fui umas 2, 3 vezes a Sulanca, uma feira em Caruaru. E eu fiquei na feira andando para cima e para baixo. E ninguém me tirava daquela feira. Por que é isso? Aquilo que era uma coisa imposta, uma obediência imposta, por medo, por obrigação, tornou-se um prazer. Pronto, agora é difícil me tirar da feira. Normalmente obedecemos a Deus para conseguirmos coisas, alcançarmos graça, favor divino, aprovação, bênção, resposta de oração. Somos como o irmão mais velho. Queridos, ouçam isso em nome de Jesus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz. Na graça, nós obedecemos por amor, por simples gratidão. E ouçam isso aqui, pelo prazer de ter Deus e estarmos com Ele. Não por troca. É o prazer de sermos parecidos com Ele, termos o seu caráter, pelo prazer de estarmos com Ele. O medo ou a recompensa não combinam com a graça. Quando você obedece mecanicamente, a sua oração é mecânica, já percebeu? Você pede quando precisa de algo, quando quer algo de Deus, você só ora nessas horas. Ora no medo, ora na troca, não há deleite na contemplação, na gratidão e na pura adoração. E lá vem os orientais dizendo que você precisa meditar, e fica lá meditando, sentado, ouvindo, olhando a natureza. E vão recitando os mantras, né? Olhando para o sol. Outro olha para a lua, outro olha para a natureza, para os pastos, fica lá meditando. Os orientais, os holísticos, os teosóficos estão aprendendo a fazer isso que nós deveríamos fazer, não para a criação, mas para o Criador de todas as coisas. Você tem prazer de orar, porque orar é estar na presença de Deus? Veja o quanto da oração do salmista é louvor ao nome do Senhor. Louvar-te-ei, elogiar-te-ei, Senhor. Presta atenção, meus amados, como são as nossas orações? Senhor, abençoa, não sei o que, o Senhor me dê isso aqui, o Senhor me livra disso, o Senhor cura isso, o Senhor me compra isso, o Senhor me dá isso, o Senhor aumenta isso, o Senhor tira isso, o Senhor quebra aquilo, o Senhor arrebenta aquilo, o Senhor acaba com o outro lá, tira ele da minha vida, traz ele de volta, leva ele de novo, e aí, parece uma cartomante. Deus não atenda lá num lugar qualquer e você entra, opa, estou precisando aí, bora, resolve. Não mudou nada, nosso tratamento com Deus é o mesmo tratamento que as pessoas têm lá fora, nas cartomantes, nos trabalhos que fazem nas encruzilhadas. Alguém faz lá trabalho na encruzilhada para contemplar alguma coisa? Para reconhecer a pessoa de alguém? Negativo, fazem para conseguir alguma coisa, ou de bem ou de mal, ou para fazer o mal ou para receber um bem. Povo de Deus,
Nós temos que aprender a simplesmente estar na presença de Deus e reconhecer que Ele é suficiente. Você não se sente usada, mulher, quando um homem se aproxima de você para tirar algo de você e não apenas para estar ao seu lado? Quando você não está afim de dar absolutamente nada, ou quando você não pode dar absolutamente nada, não é horrível você se sentir usada, abusada e abandonada por alguém? Ei, homem, não é assim com você também? Quando acaba o teu dinheiro, quando acaba a tua beleza, quando você se arrebenta, quando você cria rugas no teu corpo, quando você fica um pouco mais buchudinho, quando o seu carro não é o mais bonito, quando as coisas não estão bem, não é ruim que o povo não olha para você mais, que as pessoas não querem mais nada com você? Sabe por quê? Porque as pessoas não sabem lhe ver como ser. Elas lhe veem como alguém que tem algo para oferecer. Cadê? Você pensa que Deus também não se sente mal com pessoas que se aproximam dele só para obter coisas? Será que nós podemos aprender, meus amados irmãos? Eu acho que a partir do momento da compreensão da graça de Deus, o louvor e a adoração nessa igreja nunca mais será o mesmo. Quando se diz que o louvor liberta, que o louvor cura, aí a turma, vamos cantar, bate palma, bate o pé. Mas quando o louvor é só para responder e contemplar a maravilhosa presença de Deus, tem outro sentido. O filho mais velho tem orações mecânicas, ele não adora, ele não louva. É por isso que nós temos um bocado de gente aí com perfil tradicional que perdeu a paixão por Jesus. Ele é capaz de chorar com a música de Chitãozinho e Chororó, mas ele não chora com o louvor e adoração na IBC. Eu quero convidar vocês a experimentarem o Evangelho da Graça, que quando ouve o nome de Jesus sendo tratado, sendo adorado numa canção, numa música, você se derrete, se comove por dentro, porque você diz, esse nome é precioso, é nome acima de todo nome, Jeová. Tua presença, Senhor. É o Evangelho da Graça que faz isso. Adoração mecânica, né? Não há deleite, porque gostamos de fazer o que dá resultado, que nos traz algum benefício. Se dissermos que o louvor cura, louvamos, mas não compreendemos o louvor apenas pelo que Deus é. Vocês já viram os textos do Apocalipse? Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a glória para sempre e sempre. Amém. Aleluia. Senhor, Tu és o meu Deus forte, a minha rocha, minha salvação, meu libertador, Tu és meu Senhor. Glórias ao Teu nome, adorado e louvado seja o Teu nome. O pecador salvo pela graça adora pelo que Deus é, não apenas pelo que Ele pode dar. E a verdade é que Ele tem dado muitas coisas, não é? Aí a gente enche o coração de gratidão. Aí salta gratidão, vaza gratidão. O pecador pela graça obedece pelo que Deus é e não por aquilo que Ele pode dar. Eu vou terminar com uma ilustração. Gugu, vem cá, me ajuda aqui. Vou terminar com uma ilustraçãozinha aqui. Eu não tinha combinado nada com ele, mas ele vai me ajudar. Essa ilustração foi contada numa pregação que eu ouvi, e parece-me que faz parte de um livro de Elizabeth Oliver. Preste atenção nessa, eu não sei se eu vou conseguir passar todo o aspecto dessa parábola. Jesus uma vez estava caminhando com os seus discípulos, e ele disse, meus queridos, amados, eu gostaria que vocês carregassem uma pedra para mim. Aí Pedro, ele não entendeu bem, carregar uma pedra? Para que isso? Jesus não explicou, ele só disse, eu quero que vocês carreguem uma pedra para mim. E Pedro vasculhou, olhou ao redor e achou
uma pedra, mostra aí. Aí ele pôs no bolso e disse, legal, põe no bolso aqui, Gugu. Uma pedra. Aí saíram andando. E na hora do almoço, quando todos estavam sentados, Jesus orou e as pedras se transformaram em pães. Então Jesus disse, pode comer. Aí, depois do almoço, Jesus disse, gostaria que vocês carregassem uma pedra para mim. Aí Pedro disse, haha. Imediatamente ele correu e pegou uma pedra, a maior que ele podia carregar. Segura aí, Gugu. Segura aí, Pedro. Aí Pedro pensou assim, eu vou garantir o jantar. Imagine Jesus andando, e andando, e andando, e andando com seus discípulos. E Pedro dizendo, mal posso esperar o jantar. Cara, vai ser 10, nota 1000. Mas na hora do jantar, Jesus os levou à beira de um rio e disse, agora, cada um jogue a sua pedra no rio e siga-me. Os discípulos ficaram perplexos. Mas o Senhor disse, vocês não entenderam? Para quem vocês estão carregando essa pedra? Eu pedi que a carregassem para mim. Mas como Pedro, nós sempre estamos fazendo coisas em benefício próprio, não é verdade? Carrega uma pedra para mim, Pedro. A lei do menor esforço. E depois, quando ele percebe que há possibilidade desse menor esforço ser transformado em algo que o beneficie, ele corre atrás daquilo que deveria ser a pedra maior desde o princípio, porque era para o Senhor. Quando Jesus pede para jogar a pedra no rio, eles não entendem. Qual é o propósito? Não interessa o propósito. O propósito é obedecer ao Senhor, se agradar nele. Pode ir, Gugu, obrigado. E fazer a sua vontade, sem esperar absolutamente nada em troca. Ele já deu tudo por nós, Ele deu a sua vida. O que de mais precioso nós precisamos, irmãos? É por isso que o apóstolo Paulo podia dizer, ao entender o evangelho da graça, ele diz assim, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei ter como não ter. Aí Paulo podia dizer nos açoites, nos trabalhos, nas perseguições, na fome, não interessa. Por que é que os crentes se desestabilizam tanto quando acontece um desastre na sua própria vida, na sua própria casa, no seu próprio trabalho? Por quê? Por que que eles andam tão atrás dos seus direitos? Por que que tem que lutar tanto pelas coisas? Sabe por quê? Porque eles se acham merecedores. E se aproximam de Deus como o filho mais velho, para uma barganha. Mas sabe de uma coisa, amado? Deus ama o filho mais novo, rebelde. E Ele ama também o filho mais velho. Ele foi lá atrás do filho mais velho e disse, vem meu filho, entra na festa. O menino, quando se referiu ao outro irmão, disse, é teu filho. Mas o pai o chama de filho e o convida a entrar. A gozar da presença de Deus, de tê-lo apenas e nada mais. Eu quero convidar você hoje à noite a meditar comigo e ver onde você está. Que tipo de filho você é? Talvez o filho rebelde, imoral, afastado, distante, está precisando voltar para a casa do pai, você está cansado. Vê teus olhos no espelho, por fora o herói, por dentro um ladrão. Veja. Mas vem, volta, sai dessa revolta, volta, quebra os teus grilhões. Deus tem para você vida plena, vale a pena. Vem, vem, vem para a casa do Pai. Não importa como você está,
Jesus não quer fazer uma renovação na sua vida, Ele quer que você nasça de novo. Ele vai cuidar dos seus pecados, dos seus problemas, das suas pendências. Vem como você está. A tua dívida é muito alta, mas Jesus já pagou o preço. Sai, pode vir, pode vir. E o convite também é para você, meu irmão, filho mais velho, que talvez ao longo da sua vida foi enganado pela autojustiça e se afastou da graça de Deus. E hoje à noite, eu quero fazer um convite a que você decida viver pela graça, só pela graça. Diga a você mesmo, eu não mereço nada. O Senhor já tem me dado tudo, e Ele é o que me basta.